Boa noite, irmãos. Saudamos a todos, amada igreja, reunidos, cada um em seus lares, mas na presença do Senhor, para cultuá-lo, para adorá-lo, porque só Ele é digno de todo louvor e de toda adoração. Por isso saudamos a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nesse domingo, culto de ações de graças, louvamos, bendizemos ao Senhor, agradecemos porque Ele nos abençoa, não somente a igreja, mas nessa noite o Conjunto Maranata, com mais um ano de organização. O Senhor tem dado privilégio a esses membros do Conjunto Maranata de serem usados pelo Senhor como instrumentos para louvá-lo, para adorá-lo através dos cânticos. Que Deus abençoe a vida de cada um dos componentes do Conjunto Maranata nesta noite tão especial, nesse culto de ações de graças ao Senhor. Nós vamos, irmãos, iniciar o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor com uma leitura bíblica do Salmo de número 96, leitura que será realizada pela nossa irmã Gisele. Tributo à glória e majestade de Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. Proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra, exulte. Ruja o mar e a sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Ainda, irmãos, nesse momento de adoração ao Senhor, vamos louvá-lo através do hino 47, hino de número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia!
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrou João, no capítulo 4, versículos 23 e 24. Os irmãos acompanhem a leitura que irei fazer desse texto sagrado da Palavra de Deus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Nesse momento, irmãos, vamos louvar ao Senhor por intermédio do conjunto Maranata, com o cântico Te Adoramos. Quero te adorar em espírito e em verdade. Quero ser adorador que o Pai procura. Fui criado para o louvor da glória de Deus. Nasci para te adorar, nasci para te exaltar. Quero te adorar em espírito e em verdade. Quero ser adorador que o Pai procura. Fui criado para o louvor da glória de Deus. Nasci para te adorar, nasci para te exaltar. E como igreja vitoriosa estamos aqui. Te adoramos, pois és digno, és forte, Senhor, és tão santo. O Deus do impossível, que resolve a minha causa. É santo, Senhor, te adoramos hoje aqui. Quero te adorar em espírito e em verdade. Quero ser o adorador que o Pai procura. Fui criado para o louvor da glória de Deus. Nasci para te adorar, nasci para te exaltar. E como igreja vitoriosa estamos aqui. Te adoramos, pois és digno, és forte, Senhor, és tão santo. O Deus do impossível, que resolve minha causa. É santo, Senhor, te adoramos hoje
Irmãos, temos agora um momento de contrição, um momento de confissão de pecados, onde nos colocaremos diante do Senhor, colocando as nossas falhas, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, tudo aquilo que vem de encontro à sua lei, à sua palavra, os seus ensinamentos. Nós vamos, neste momento de contrição, de confissão de pecados, ter alguns instantes para nos colocarmos diante do Senhor. E nesse momento eu queria ler com os irmãos o texto do Salmo 32, versículo 5, que nos diz: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Vamos curvar as nossas cabeças, irmãos, e orar ao Senhor, nos colocando e nos humilhando diante dele. Senhor nosso Deus, nós te bendizemos, te exaltamos, ó Pai, porque tu és um Deus soberano, Senhor, Criador de todas as coisas. Tu és o Senhor de nossas vidas, tu mesmo é quem conduz os nossos passos, Senhor. Senhor, nesse momento nos colocamos diante de ti, ó Pai, arrependidos, Senhor, nos humilhando na tua presença, confessando-te, ó Pai, as nossas falhas, Senhor, para que o Senhor nos perdoe, para que o Senhor nos purifique, para que o Senhor derrame sobre nós as tuas misericórdias, ó Pai, mas sobre tudo que haja em nossas vidas, disciplina vinda de ti, Senhor, para que andemos em caminhos direitos, Senhor, caminhos que te agradem, Senhor. Todas as nossas falhas, Senhor, quando agimos em confronto aos ensinamentos da tua palavra, Senhor, quando a nossa mente é invadida por pensamentos que não condizem, ó Pai, com a vida de um cristão, Senhor, quando deixamos de fazer aquilo que nos é ensinado, deixamos de fazer o bem, Senhor, perdoa-nos, mas também, ó Pai, corrige-nos, Senhor, porque queremos andar em fidelidade diante de Ti, Senhor. Senhor, abençoa o Teu povo espalhado pela face da terra, proteja-nos, ó Pai, livra-nos de todo mal, Senhor, para que as nossas vidas venham Te agradar, Senhor, para que as nossas ações, o nosso comportamento possa exemplificar e exaltar a Tua glória, Senhor. Senhor, nós oramos pedindo perdão pelos nossos pecados e pelo perdão já Te agradecemos, no nome santo e precioso do Senhor Jesus. Amém. Ainda em contrição, irmãos, quero ler para os irmãos o texto que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12, que assim nos diz: então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mizpá e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ainda louvaremos ao Senhor por intermédio do conjunto Maranata, com o cântico Deus proverá. Subirei ao monte da adoração,
pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá, Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. O melhor de mim quero dar. Vou reconstruir meu altar com pedras que não quebrem jamais. Pedras que resistam ao vento. Pedras que resistam à chuva, porque na alegria ou na luta eu vou louvar. E o Cordeiro onde está? Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clamar. Jesus não foi sacrificado em vão. O meu Deus tem solução para tudo em suas mãos. Irmãos, nesse culto são muitos os motivos de gratidão, principalmente pela vida do Conjunto Maranata, mas também pela vida de toda a igreja, pelo privilégio que Deus nos dá de poder bendizer, adorar e louvar o seu santo nome. Esse momento de adoração, de ações de graças, nós vamos louvar ao Senhor com os cânticos espirituais, conduzidos pela equipe musical. Irmãos, nesta noite alegre, nesse culto de ações de graças, não somente
os membros do Conjunto Maranata, mas toda a igreja tem motivo de gratidão. Agradecer a esse Deus bondoso, esse Deus maravilhoso que tem nos dado o privilégio de poder louvar, poder bendizer o seu santo nome. Por isso nós estamos aqui nessa noite para louvar ao Senhor, para agradecê-lo pelas nossas vidas. E vamos então louvá-lo com o cântico Eu Te Agradeço. Também, irmãos, temos por motivo de gratidão as misericórdias do Senhor derramadas sobre nossas vidas a cada manhã. O Senhor não nos olha conforme os nossos pecados, mas pelo seu amor, pela sua misericórdia, é que Ele nos trata como filhos amados. Por isso, nós também devemos agradecer ao Senhor pelas misericórdias derramadas sobre nossas vidas a cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. Se acabam e a minha
minhas forças se acabam, e a minha esperança no Senhor parece não resistir. Minha alma se abate dentro de mim, meu coração começa a se lembrar daquilo que renova a esperança, as misericórdias do Senhor. Não tem fim, grande é o seu amor. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Minha porção é o Senhor, a minha força é sua alegria, Ele é a razão do meu louvor, inspiração da minha melodia. Espero nele a cada novo dia. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã as misericórdias se renovam. A cada manhã. A cada manhã. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nos colocamos diante de Ti neste momento para Te louvar e Te engrandecer por quem Tu és. Te agradeço ainda, Senhor, pela existência do Conjunto Maranata e por mais este ano que se passou. Te agradeço por poder fazer parte deste ministério que existe para a honra e glória do Teu nome. E que nós não nos esqueçamos do porquê participamos deste ministério, que é para anunciar a Tua palavra, o Teu amor e a Tua salvação às pessoas, através da música. Senhor, eu Te agradeço porque o Senhor não tem nos desamparado. Apesar das últimas circunstâncias, do período que temos passado, o Senhor é conosco, está ao nosso lado todo o tempo. E eu Te rogo, ó Deus, que em breve nós possamos estar mais uma vez reunidos fisicamente na Tua casa, no Teu templo, para juntos continuarmos a Te louvar e a Te adorar. Te peço ainda, Senhor, prepara os nossos corações para ouvirmos a Tua palavra. Usa, Senhor, o reverendo Augusto para nos ensinar de Ti. E que nós sejamos, Senhor, praticantes daquilo que temos aprendido e não apenas ouvintes. Esta é a minha oração. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Chegamos agora, irmãos, no momento de edificação, onde seremos instruídos, exortados, onde teremos a oportunidade de aprender um pouco mais da palavra do Senhor, ouvindo a voz do Senhor. Temos bênção de podermos aprender da sua palavra, e o instrumento que o Senhor usa nessa noite para a nossa edificação é o reverendo Augusto. Reverendo Augusto, que é pastor da igreja presbiteriana do Jardim Ipanema, ali em Registro, São Paulo, esposo da irmã Flávia. A irmã Flávia foi membro da nossa igreja durante muitos anos, também participou do Conjunto Maranata do seu início até o ano de
2007. Nós agradecemos a família, a pessoa do reverendo Augusto, que aceitou o convite para que pudéssemos ser edificados pelo Senhor nessa noite, tendo-o como instrumento nas mãos do nosso Deus. Agradecemos a igreja, que seu conselho, que sempre tem atendido os nossos convites. Agradecemos o conselho da igreja, que sempre tem trabalhado e apoiado as sociedades internas dessa igreja, nos trabalhos que chamamos de especiais, onde temos a oportunidade de agradecer. Nesse momento, então, irmãos, seremos edificados pelo Senhor na palavra do reverendo Augusto. A graça e a paz de Cristo Jesus. Quero saudar a Igreja Presbiteriana de Caraguatatuba, na pessoa do reverendo Alexandre, do conselho desta amada igreja, e também da diretoria do Conjunto Maranata, por este convite para ministrar a palavra na celebração dos 27 anos de existência. Que bênção podermos estar celebrando esse momento, eu que já fui edificado pelos louvores que este amado conjunto e os irmãos já estiveram ali louvando nos cultos da Igreja Presbiteriana. Bênção do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, de 1 a 4, que diz assim: Estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos esses deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vamos orar. Pai, muito obrigado por esta palavra. Que o Senhor ilumine as nossas mentes por meio do Teu Espírito Santo, falando aos nossos corações e trazendo a edificação para a Tua igreja. No nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos falar nesta oportunidade sobre oferta. A nossa oferta demonstra o quanto Deus significa para nós. A atitude da viúva demonstra o quanto Deus significa para ela. Certa feita em Rancharia, numa igreja onde estava plantando ali, que hoje é a segunda igreja presbiteriana do Jardim Universitário, havia ali um homem muito especial chamado seu Maximiano. Ele era o zelador ali daquela congregação e ele, de maneira muito simples, e o que ele sabia fazer era o que ele ofertava ao Senhor. E ele fazia um serviço ali muito especial, que era carpir ou capinar a grama que tinha no terreno. Ele fazia aquilo com uma maestria tamanha, com a sua enxada bem amolada, e todo mês o seu Max, nós chamávamos ele tão carinhosamente, fazia ali aquele serviço que parecia fácil, passar a enxada naquela grama e deixar tudo cortadinho. Era lindo de ver o desprendimento daquele homem quando ele ofertava aquilo que ele sabia fazer para servir ao Senhor. Ele nunca cobrou um tostão por aquilo que ele fazia. E seu Max faleceu, e naquele momento nós ficamos sem aquele homem tão precioso, e ninguém mais conseguiu cortar a grama como ele cortava. Eu até tentei pegar uma enxada para ver como é que era, mas ele fazia aquilo e tinha uma prática muito grande na lavoura, então ele fazia aquilo muito bem feito e sabia fazer. Mas o que mais me encantou na vida daquele homem era a maneira como ele fazia aquele serviço e com gratidão no coração por aquilo que Deus fez por sua vida, ele ofertava aquele serviço.
Seu Max também, ele fazia um trabalho todo domingo de manhã na escola bíblica dominical, em frente à igreja, distribuindo panfletos, os folhetos evangelísticos na porta da igreja. Ele não sabia ler nem escrever, mas ele usava daquele momento para convidar as pessoas para virem para a igreja na escola bíblica dominical. Todo domingo, 8h30 da manhã, o seu Max estava na frente da igreja entregando folhetos evangelísticos. E isso nós podemos dizer que era uma oferta que ele dava ao Senhor de todo o coração. Assim como esta viúva. E aqui Jesus está fazendo um contraste entre os ricos que lançavam suas ofertas no gasofilácio e aquela viúva. Jesus está falando de aparências. As aparências enganam. E a religião ou religiosidade mascarada de piedade pode esconder pecados. Pessoas contribuíam do que sobrava, mas aquela viúva contribuiu de tudo o que tinha. Então a atitude da viúva demonstra o quanto Deus significava para ela. Para conhecimento das práticas daquele tempo, nós podemos ver aqui no texto sobre os escribas. Eles extorquiam e aceitavam as doações de viúvas para causas próprias. Eles não recebiam salário fixo. Jesus condenou isto em Lucas, no contexto anterior, capítulo 20, versos 45 a 47, está escrito assim: ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos: guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Jesus aí traz os discípulos para ver aquela cena no gasofilácio. E segundo a tradição judaica, havia 13 caixas com formato de trombeta, onde as pessoas depositavam suas dádivas no templo. Localizavam-se no átrio das mulheres. E nessas caixas era escrito a destinação da oferta. 2 moedas, leptons, eram as menores moedas em circulação na época, equivaliam a 1 centavo de dólar. Mas é uma questão que não podemos comparar com o dinheiro de hoje, porque dinheiro ele sempre perde o seu valor, mas era algo muito pequeno. Era tudo o que aquela viúva tinha. Além de pagar pesados tributos ao Império Romano, que era o costume naquela época, e o povo era oprimido por esses altos impostos, né? E tanto quanto pagamos hoje também. Os pobres de Israel tinham de dar uma contribuição ao templo, além dos impostos aos romanos. A oferta ou o dízimo deveriam ser pagos sem falta. Essa não é a ideia que temos de dízimo nos dias de hoje. Ao menos não deveria ser. E a situação de uma viúva era ainda pior. E é isso que nós veremos mais à frente. Este episódio ocorre na semana final do ministério de Jesus. Jesus estava ensinando os discípulos a imitarem a viúva com a sua abnegação para servi-lo no reino. Olha que especial, irmãos. Jesus está ensinando os discípulos para serem abnegados no serviço do reino. E assim, nessa oportunidade, nós também somos ensinados por Jesus. A viúva era muito pobre mesmo, ao ponto de ser considerado alguém que tinha poucas moedas, mas que deu tudo o que tinha. Jesus está tratando neste contexto sobre aparências. Em Lucas capítulo 20, do verso 19 a 23, Jesus está percebendo a hipocrisia. Por exemplo, naquela mesma hora os escribas e os principais sacerdotes
procuravam lançar-lhe as mãos, pois perceberam que, em referência a eles, dissera essa parábola, mas temiam o povo. Observando, subornaram emissários que se fingiam de justos para verem se apanhavam em alguma palavra, a fim de entregá-lo à jurisdição e à autoridade do governador. Então consultaram, dizendo: Mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: Mostrai-me um denário, de quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhes recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então veja que no contexto anterior, irmãos, Jesus está tratando dessa hipocrisia, dessas aparências religiosas, destituídas de misericórdia, como lemos aqui do verso 45 a 47 do capítulo 20, e assim as aparências de quem ofertava no gasofilácio. Que triste saber que pessoas religiosas do tempo de Jesus se utilizavam da piedade para enganar as pessoas. O que me encanta nesta viúva é a sua atitude diante de Deus. Mesmo sendo explorada pelos escribas, ela ainda leva todo o seu recurso para adorar a Deus. E mal sabia ela que ali também eles desviavam os recursos daquelas ofertas. Mas a atitude dela era de adorar a Deus. A atitude da viúva demonstra o que Deus significa para ela. Agora vamos pensar em nós. A nossa atitude demonstra o que Deus significa para nós. O cenário religioso em nosso país não é muito diferente da realidade desta viúva. Hoje também existe muito de religiosidade e pouco de sinceridade. Hoje existem também líderes que estão extorquindo o povo para manter suntuosos templos, mega igrejas. Temos líderes, igrejas, que adotam o princípio da oferta com intenções espúrias, que não é verdadeira nem legítima. Fizeram da religião um mercado, está aí na mídia para nós vermos. E se tem mercado é porque também tem clientela. Milhares de pessoas enriquecendo os magnatas da religião, também com motivos espúrios. Querem se utilizar da religião para serem prósperos. Querem a bênção e não o Deus da bênção. Temos um monte de banda gospel que vende lixo musical, que cobram enormes cachês e se tornam estrelinhas de Jesus. Por quê? Porque também temos clientela para isso. Nossas ofertas muitas vezes é vazia de significado. No Brasil há muito disso, no nosso contexto religioso percebemos muito isso. E detalhe, oferta não é somente dinheiro, mas tudo aquilo que apresentamos diante de Deus, seja nosso tempo, dedicação, trabalho no ministério, tempo com a família, louvor, adoração, tudo fazemos para a glória de Deus. Às vezes, até o que achamos que está se ofertando a Deus é mais para preencher relatórios, vangloriar-se do que está sendo feito. Quanto do que fazemos é realmente feito para Deus? Essa é uma pergunta que temos que fazer toda vez que vamos ofertar ao Senhor. O quanto disso Deus nos pediu para fazer? Efésios 6, versos 6 e 7, diz assim: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens. É o que o texto de Efésios nos diz. O quanto disso não se torna apenas aparência e ritos vazios de significado. É muito importante, irmãos, que nós como Igreja Presbiteriana do Brasil e os irmãos
das igrejas espalhadas pelo nosso país continuem firmes, ofertando a Deus de coração e demonstrando, assim como esta viúva, como se deve ofertar ao Senhor para a glória de Deus, ainda que isso seja um sacrifício pessoal. Às vezes nos enchemos sim de compromissos religiosos e deixamos a nossa família de lado, fica num plano secundário e não ofertamos o nosso amor, a nossa dedicação àqueles que estão ao nosso redor, marido, esposa, filhos, irmãos, e nós às vezes queremos até ofertar algo no templo e não queremos ofertar em casa. Então a nossa oferta tem que ser em todos os sentidos, em casa, na igreja, no trabalho, onde estivermos devemos fazer o nosso melhor. O sucesso no ministério, na carreira profissional, não compensa o fracasso na família. E assim, tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, façamos para a glória do nosso Deus. O quanto disso passa pelo filtro de amar a Deus e ao nosso próximo. O quanto da nossa religiosidade é uma oferta e não uma aparente oferta. Talvez seja mais um rito vazio para muitos, um barulho espiritual. A nossa atitude demonstra o que Deus significa para nós. É muito importante, amados irmãos, que tudo que ofertarmos ao Senhor seja de coração. Olhemos para esta viúva que Jesus assim ensinava os discípulos para observarem esse contraste. Por isso, nós somos desafiados em nosso tempo, à luz do nosso contexto religioso, desse cenário religioso que nós temos em nosso país, de nos mantermos firmes nesses princípios tão básicos da fé cristã. A observação de Jesus demonstra o que Deus espera daqueles que lhe ofertam. Vimos nesses tópicos anteriores as nossas deficiências e as deficiências das pessoas do tempo de Jesus em ofertar a Deus por conta de uma religiosidade fria e morta que não demonstra que Deus é significativo para nós. No presente texto, vimos o olhar de Jesus validando, confirmando a atitude correta daquela viúva em ofertar a Deus. Deus significava muito para ela. Para aquela viúva, a oferta é uma graça mais do que um dever. Jesus enfatizou não somente a atitude aparente dos ricos, mas a atitude correta da viúva. Para aquela viúva, a oferta era um ato de amor mais do que uma obrigação. No texto lido, Jesus está presente, ensinando os seus discípulos. Lucas 20, verso 45, está lá escrito: ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos. E a partir daí ele começa a mostrar a hipocrisia dos escribas e ao contraste dos ricos e da viúva pobre. A viúva deu mais porque deu sacrificialmente. Jesus tinha o prazer em ensinar seus discípulos à luz dos contrastes, para que os discípulos pudessem ter a atitude correta de adoração e para se prepararem a se dedicarem totalmente em seu ministério após a morte e ressurreição de Cristo. Lembre-se que Jesus está indo para a crucificação. O próprio Deus é um exemplo de quem oferta o melhor. Isto a gente vê na criação, por exemplo, na formação dos homens, na administração dos anjos, no cuidado com o seu povo, amando, disciplinando. A oferta mais preciosa que Deus nos deu foi a entrega do seu Filho Jesus na cruz do Calvário. O maior exemplo de oferta não foi da viúva, mas do próprio Jesus. A própria Bíblia relata isto, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro e como ovelha que é muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a boca. Isaías 53, de 5 a 7. Ainda Marcos 10, 45 está escrito: pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ainda em 1 João 4, 19, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E Filipenses completa dizendo, no capítulo 2, versos 5 a 11, tende em vós aquele sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus ofertou a própria vida por mim e por você. Este foi o maior exemplo de oferta. Somos salvos pela graça de Deus, pelo favor imerecido. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Jesus continua procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isto é graça de Deus. A observação de Jesus demonstra o que Deus espera daqueles que lhe ofertam. O que estamos ofertando ao Senhor? A observação de Jesus demonstra o que a nossa atitude significa para Deus. Agora, vamos afunilar neste tópico. Em Gênesis 4, de 1 a 7, está lá escrito que Deus se agrada da oferta de Abel e não aceita a oferta de Caim. E certamente isto faz uma diferença enorme diante do Senhor. A observação de Jesus demonstra o que a nossa atitude significa para Deus. As ofertas que o Senhor aceita e as que Ele não aceita. Há um tempo atrás eu tive o privilégio de alguém ofertar seu serviço na obra do Senhor e eu perguntar quanto tinha custado. A pessoa me disse: pastor, essa é a minha oferta para o Senhor, e isto não chega nem perto do que Cristo fez por nós. Eu fiquei comovido naquele momento de ouvir estas palavras daquele homem tão grato a Deus por aquilo que Cristo fez por ele. Ele fez para o Senhor e ele não quis cobrar um centavo. Da mesma forma que Jesus estava presente naquela cena, Ele está presente entre nós, observando nossas atitudes de ofertar a Deus. Jesus valida diante de Deus nossas ofertas. Ele tem prazer em ver o quanto Deus significa para nós, o quanto Ele significa para nós. Mas Ele tem prazer em nos deixar claro o quanto a nossa atitude significa diante dEle. É a palavra de Deus que nos capacitará a entendermos e mudarmos a nossa postura diante daquilo que ofertamos a Ele, tornando Deus significativo para nós em tudo que fazemos ou deixamos de fazer. Deus é quem age em nosso favor, para que venhamos a amadurecer na nossa intimidade com Ele. A palavra de Deus diz assim em Filipenses 1,6: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim como aquela viúva se tornou exemplo para os discípulos de Jesus, assim também cada um de nós podemos, pela graça de Deus, sermos exemplos para os nossos filhos, irmãos, amigos, para a nossa sociedade, para este cenário religioso que está diante de nós. As nossas ofertas no reino de Deus são fruto da graça de Deus, que nos capacita a ofertar sem querer nada em troca. Em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6 em diante, a palavra de Deus diz assim: e isto afirmo,
Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, o qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como na prova dessa ministração glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus, pelo seu dom inefável. O apóstolo Paulo enfatiza que a oferta que era financeira deve ser feita não com tristeza ou por necessidade, com propósito no coração, com alegria, generosidade, liberalidade, pela graça de Deus que há em nós. O que você tem em suas mãos? Deus, Ele é especialista em transformar pequenas coisas em grandes ferramentas para realizar a sua grande obra. Deus usou a Moisés com um cajado para libertar o povo de Israel. Deus usou Davi com a funda para derrubar Golias. Deus usou esta viúva pobre com 2 moedas para ensinar o princípio da oferta. Deus usou 5 pães e 2 peixes para alimentar a multidão. Vale a pena ofertar a nossa vida, nossos recursos, ainda que pequenos, nosso tempo, nosso trabalho no reino de Deus. Deus se agrada de nossa oferta voluntária, generosa, sacrificial, suada, espontânea. Nossas atitudes refletem a nossa adoração a Deus, inclusive nas nossas ofertas. A observação de Jesus demonstra o que a nossa atitude significa para Deus. Nós concluímos dizendo que a maneira como ofertamos é o quanto Deus significa para nós. O quanto Deus significa para cada um de nós. Esta semana você terá N oportunidades para ofertar a Deus. Você pode dedicar a Deus o seu tempo de oração e intercessão. Você pode contribuir com os ministérios da igreja, com o seu tempo, com a sua vida, com seus recursos, com seus dons e talentos. No ministério infantil, no ministério de música, no ministério diaconal, do ensino. Você pode ofertar a Deus na evangelização, no amor a Deus e às pessoas, sendo um missionário ou uma missionária em seu contexto de vida. Você poderá ofertar a Deus cuidando da sua família. Você poderá ofertar a Deus sendo um fiel dizimista ao Senhor. Quantas oportunidades Deus tem nos dado para ofertar a Ele. Não despreze os seus dons e os seus talentos. Estamos celebrando aqui 27 anos de existência do Conjunto Maranata, porque muitos irmãos se dedicaram ao Senhor nesse ministério. Muitos irmãos que já passaram por aí, e certamente vocês vão lembrar de muitas pessoas, dedicaram as suas vidas para louvar e adorar ao Senhor. Continuem firmes neste ministério. Nós tínhamos também um ministério como esse em Rancharia. E como foi bênção aquele ministério, aquele grupo, o nosso lá chamava Conjunto Mensageiros da Verdade. Muitas vidas se converteram
quando ouviam o louvor ao Senhor, porque os cânticos também tinham um conteúdo bíblico e alcançava as pessoas quando visitavam nossa igreja. Muitos jovens chegaram à nossa igreja através do ministério do Conjunto Mensageiros da Verdade, e assim vocês também devem ter muitos testemunhos sobre o Conjunto Maranata. Então continuem firmes na obra do Senhor, sempre abundantes. Não enterrem dons e talentos. Ofertem para Deus o melhor que vocês têm, que cada um de nós temos diante do Senhor, cada um dentro do seu ministério, com o seu dom, com o seu talento, mas oferte ao Senhor. Talvez você pense que a sua voz não é tão potente, que a sua voz é fraca, mas se você adorar o Senhor de coração, é isso que é importante. Deus quer ver a sua oferta e ela precisa ser de coração. Se for de coração, certamente Deus se agradará e você será um instrumento nas mãos do Senhor para a sua glória. Eu quero orar por sua vida, pela vida do Conjunto Maranata, e em seguida convidar minha esposa para louvarmos ao Senhor. E um cântico que fala também desse princípio de louvarmos de coração. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de aprendermos mais da Tua Palavra. Que possamos ofertar nossas vidas, tudo o que temos e somos, para a glória do Senhor. Que o Senhor se agrade de nossas ofertas, de tudo aquilo que apresentamos diante de Ti, Pai. E assim que o Teu nome seja glorificado através do Conjunto Maranata. Obrigado, Senhor, por esse conjunto que o Senhor tem preservado, que tem sido, ó Pai, instrumento em Tuas mãos para o Teu louvor, para a Tua glória. Continue, ó Pai, usando os irmãos e as irmãs, despertando outros talentos no meio da Tua igreja, Senhor, outras vidas que venham compor este conjunto. E assim, Senhor, o Teu nome continue sendo glorificado e os irmãos sendo edificados para a glória do Teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Como descrever, como explicar O amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem e sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti.
Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração. Tudo que eu disser, um hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Louvado seja sempre o nome do nosso Deus, que é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós estamos então chegando ao encerramento deste culto de adoração ao santo nome do Senhor, culto de ação de graças pelo 28º ano de aniversário do Conjunto Maranata, e a nossa gratidão a Deus pela vida de cada integrante atual que serve nesse ministério, e nossa gratidão a Deus pela vida de cada integrante que participou ao longo desses 28 anos de existência do conjunto, sempre servindo a Deus nos cultos com cânticos belíssimos. Que Deus continue abençoando esse ministério tão importante da igreja. Nossa gratidão também pela vida do reverendo Augusto, que nos trouxe a mensagem da palavra. Nossa gratidão e o nosso desejo de que as bênçãos de Deus estejam sobre nosso querido pastor, conhecido como Guto, carinhosamente conhecido como Guto, também sobre a vida da Flávia e sobre a vida do Isaac, sobre toda a família, sobre o ministério, toda a igreja. Que Deus abençoe a nossa saudação a todos. Nós vamos então agora fazer a oração final e impetrar a bênção do Senhor. Oremos. Santo e soberano Deus, nosso bendito e maravilhoso Pai Celestial, louvamos e bendizemos o Teu santo nome, reconhecendo a dignidade do Senhor de receber muito mais do que podemos oferecer. Mas é por graça e por misericórdia, guiados pelo Teu Santo Espírito, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, é que nos colocamos em adoração, conscientes de que o Senhor assim recebe o nosso culto como aroma suave a Ti. Ó Deus, que cada vez mais o Teu povo tenha condições de Te adorar, de Te bendizer, quer seja presencialmente, quer seja virtualmente, mas sempre na fé firmada em nosso Senhor Jesus Cristo e guiados pelo Santo Espírito. Sê, ó Deus, com cada um que participou desta celebração, com cada integrante do Conjunto Maranata, que nós agradecemos ao Senhor, porque um dia o Senhor aprove levantar esse grupo e que o Senhor, ó Deus, continue abençoando para que esse grupo, esse conjunto continue servindo na Tua obra. Que as canções entoadas sejam de adoração a Ti e de edificação para todos que cantam e ouvem. Ó Deus, Te agradecemos pela liderança deste conjunto, que o Senhor derrame as ricas bênçãos sobre cada um da diretoria e que o Senhor derrame as suas bênçãos sobre cada um dos integrantes, sobre aqueles que não participaram especificamente deste culto, mas já participou em algum momento deste conjunto, que o Senhor, ó Deus, visite o coração e dê alegria e satisfação por servir o Senhor.
Ó Deus, também rendemos-te graças pela vida do teu servo, reverendo Augusto, que ministrou a tua palavra a todos nós. Te agradecemos porque ele também foi integrante do Conjunto Maranata. Ó Deus, foi membro da igreja e nós te damos graças pela vida dele, pela vida da Flávia, pela vida do Isaac. Abençoe-os, proteja-os e dê a eles condições para continuar servindo ao Senhor no ministério pastoral e todos os ministérios que eles assim servem ao Senhor. Ó Deus, nós também te rendemos graças e pedimos a tua bênção sobre cada família da nossa igreja, sobre cada pessoa que está assistindo, que irá assistir a esse vídeo, que todos sejam abençoados pelo Senhor e que se despertem a adorar o teu santo nome, remido pelo sangue de Cristo e guiado pelo Santo Espírito. Ó Deus, entregamos a ti, ainda clamando por nossa situação social, do nosso país, do globo terrestre, que o Senhor tenhas misericórdia de nós. Que o Senhor, ó Deus, continue dando a convicção a todos os seus de que o Senhor continua com o controle de todas as coisas e que na hora do Senhor, a hora que aprouver do Senhor, o Senhor irá dar cabo de toda essa situação. Nós consagramos a Ti a nossa vida, a nossa igreja, o Teu povo reunido em adoração a Ti. Nós entregamos tudo a Ti, confiados no Teu poder e na Tua graça, oramos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E agora, queridos irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai Celestial, a comunhão, o conforto, a sabedoria e o guiar do Santo Espírito seja sobre cada um de nós, sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a terra, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Deus assim abençoe a todos na graça e na paz do nosso bom Deus. Amém. Irmãos, é com muita alegria e contentamento do coração que informo a nossa amada igreja que o Conselho reunido na sua última reunião deliberou a retomada dos nossos cultos de forma presencial a partir de 4 de outubro. O Conselho, agindo de forma bíblica, tanto em Tito 3 como 1 Pedro 2, irá respeitar totalmente, integralmente, obedecendo o Plano São Paulo e o Decreto Municipal 1319 de 1º de setembro de 2020. E, irmãos, que permite aí o retorno, né, presencial em cultos religiosos. E, irmãos, com a capacidade de 40 pessoas, é a nossa capacidade limite em relação ao tamanho da nossa igreja. Tivemos uma reunião com nossos diáconos, e os quais eles estão capacitados, né, para recebê-los de forma segura, para que todos possam adorar ao nosso Deus, sem prejudicar a saúde de nenhum de nossos queridos e amados irmãos. E os procedimentos, né, para isso são os mesmos de qualquer outro estabelecimento, né? Medição de temperatura, álcool gel, né, barreira sanitária, uso de máscaras, que é obrigatório e é inegociável, e distanciamento mínimo de 1,5 m e sem aglomerações. Sem aglomerações, irmãos. Aí, mas presbítero, quem poderá participar dos cultos? Conselho reunido, pensando, discutindo, olhando as leis todas, né? Entendeu que a lei não proíbe maiores de 60 anos, nem menores de 8 anos de frequentar os cultos. Mas é uma questão de aconselhamento, aconselha, né, que essas pessoas com comorbidade, né, e crianças menores de 7 anos ficam em casa.
é um aconselhamento, não é uma proibição. Nós não vamos proibir ninguém. Mas, presbítero, como que eu vou à igreja? Então será agendado via WhatsApp ou uma planilha no Google, né, que vai permitir, vai estar disponível a partir dessa semana, né, no WhatsApp da igreja. Então, irmãos, fique atento, né, ao WhatsApp da igreja, que irá ter uma planilha ali onde o irmão irá acessar, irá colocar o seu nome, irá agendar um culto para dia 4 de outubro. Tá? Dando as 36 pessoas, falei 40 na primeira vez, agora reduzi para 36, porque nós vamos deixar 4 vagas para visitantes, pessoas inesperadas que podem chegar na igreja a qualquer momento. Então essas 36 pessoas, né, se encerram aquela semana, aquela lista. E irá começar uma nova lista semana que vem. Essa lista é importante, primeiro, para a gente acompanhar o número de pessoas, estar dentro da lei. Segundo, caso alguma pessoa dessa lista, né, tenha tido, né, algum contato, né, ou tido algum suposto, né, da Covid, nós iremos saber com quem, né, aonde ela esteve, né, com quem ela teve contato, e vamos anunciar às outras pessoas, né, para tomarem os devidos cuidados. Então essa lista é importante para, né, não só controle de acesso, mas controle também de pessoas que podem estar infectadas, né? Então vamos tomar todas as providências necessárias, né? Essa lista ela se encerra, né, toda sexta-feira às 18 horas. Né? Toda sexta-feira às 18 horas. Então fique atento, irmão, no WhatsApp da igreja, né? Essa semana, para que você possa se inscrever. Se você não se inscrever nessa semana, não tiver condição, tudo bem, irmão. Na semana que vem você vai ter outra chance. Você se inscreveu nessa, na próxima semana dê a chance para outra pessoa também participar. Né? Então, irmãos, infelizmente, né, são normas, né, que como cristãos nós temos que obedecer. Né? Gostaríamos que todos os irmãos pudessem congregar juntos conosco, mas ainda não é possível. Né? Então nós pedimos a compreensão de todos os irmãos. Pedimos que continue a orar pela nossa igreja. Continue a orar pelo conselho. Continue a orar pelo pastor. Pedimos que ame a nossa igreja. Né? Pedimos que, porque é uma igreja que é constituída por homens que são falhos, homens que cometem erros, homens pecadores. Mas esses homens, irmãos, eles foi dado por Deus o dom de administrar essa igreja. Eles têm feito o que melhor para a nossa igreja. Né? Vamos então, irmãos, estar orando, né, para que a nossa igreja agora comece a andar novamente nessa forma presencial. E também não vamos deixar, isso é muito importante, acabei esquecendo, mas não vamos deixar, né, de também transmitir o culto, né, agora ao vivo online. Vai ser um culto transmitido ao vivo. Então, o irmão que não pôde se inscrever vai ver o mesmo culto da mesma forma, certo? Com os outros irmãos que estão presentes. Né? Vamos estar em comunhão da mesma maneira, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Então, irmãos, oremos pela nossa igreja. E nós nos veremos domingo, né, que vem às 19h30. Os irmãos, né, estejam na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.